Segunda-feira é dia de parlatório, a gente já abre a semana, a gente já dá o start na semana com um convidado que a gente nunca tinha recebido aqui. Mas antes de eu apresentá-lo a vocês, deixa eu dar boa noite para o meu colega de bancada. Boa noite, Adelor, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui, recebendo hoje um professor, e é sempre bom ouvir professores, um professor que tem uma voz meio assim, e por isso, acho que é por causa da voz que ele foi pro partido Lula, porque se identifica, tal, tem uma semelhança, será um bom parlatório. Ele é petista, gremista, ex-seminarista e tem um irmão gêmeo. Meu convidado de hoje é o deputado federal Pedro Uczai. Seja bem-vindo, deputado. Gremista, que virtude. Gremista. Isso é uma virtude. Virtude, né, Adelor? Nossa senhora. Eu vou colocar isso em votação. Essa é das maiores virtudes. Acho difícil ter uma outra maior, uma outra importante. Isso é uma virtude a ser realçada. Ser realçada. Parabéns. É por isso que não tem acordo. Quem é gremista, quem é colorado, é colorado. Você, quando o Grêmio perde 3-0, tu critica o técnico, critica o jogador, mas no final um colorado diz, mas então muda de time. Não muda. Não muda. É igual o PT, deputado? Mas eu acho que é gremista e petista, eu acho que petista e bolsonarista dá mais ou menos. Olha, não, eu acho que é menos. Eu acho que é mais fácil juntar bolsonarista com petista do que gremista com colorado. Imagina. Tu acha? Longe. Tu acha? Então estamos há uma polarização não mais política, uma polarização afetiva. Sim? É verdade. A biografia do Abismo, que é o pessoal da Quest, que escreveu agora um livro belíssimo, ele justamente diz que esse momento histórico que nós estamos vivendo não é mais polarização política, que era PT, PSDB. PSDB perdia, o PT ganhava, PT perdia, PSDB ganhava, nesses longos de 20 e poucos anos aí que foi revezando. Então, havia uma polarização política. A leitura que a Quest faz hoje, não há mais polarização política, há uma polarização afetiva. E se é uma polarização afetiva, é que nem do Grêmio e Colorado. Mesmo que você reconhece que o teu time se equivocou, digamos, qualquer lado, se eu olho do meu lado, faço a crítica a Bolsonaro e o seu governo, mesmo que a pessoa critica o seu próprio governo, não junta e não muda. Então é uma categoria que se chama de calcificação. Calcificou. E essa calcificação para a democracia não é boa, porque ela cria inimigo e não adversário. Se a Maga pensa diferente que eu, nós podemos nos respeitar. Como você tem direito de pensar antagonicamente ou contraditoriamente que eu, mas nós podemos construir um respeito democrático na diversidade e na pluralidade. E a calcificação produz inimigo. E o inimigo se extirpa, se mata e assim por diante. Eu acho que tem que retomar a racionalidade, que é a diversidade e a democracia. Só para fazer um comentário entre o Grêmio e o Colorado, contextualizando o meu mundo também. Essa circunstância dura até quando, Pedro? Como é que resolve isso? Como é que a história ensina que isso vai até quando? Como é que se dá a volta nisso? Porque é um momento muito ruim no país, que é essa questão, muito bem definido, afetiva, e aí que leva ao ódio, a raiva, o ranço, o rancor e tal. Como é que vence isso? Eu acho que é avançar na democracia, avançar nos valores democráticos, no Estado democrático de direito, porque se tu avança para a ditadura aí acaba com o inimigo, mata o inimigo, prende, tortura, expulsa, exila quem pensa diferente. Então, ditadura não vai resolver. Então, o caminho é mais democracia, mais envolvimento, mais cidadania, mais pluralidade. Hoje vocês me escutam, outro dia vocês escutam outro posicionamento, o ouvinte, o que acompanha a rede social, vai julgando. Será que o o Pedro falou pode não ter sentido? Nunca votei no Pedro Uczai, nunca estive nesse lado político, mas quando ele se posiciona desse jeito, será que não tem racionalidade? Será que não tem sensatez os argumentos dele? Aí tem diálogo. E tendo diálogo, aí tem democracia. Deputado, conta um pouquinho pra gente sobre como é o convívio entre os deputados, entre os parlamentares em Brasília, de todas as ideologias. Porque uma coisa é a internet, as redes sociais, os posicionamentos ideológicos para o grande público. Mas lá, onde a política acontece de verdade, como é que vocês se relacionam? É menos tenso do que nas redes sociais. Por quê?
Tu senta lá assim para tomar um cafezinho com a Júlia? Sento. Não, com a Júlia é mais difícil. Mais difícil. Acho que também ela não faz muita questão. Não faz muita questão. Mas tem muitos bolsonaristas que eu convivo. Eu nem perguntei se tomam vinho depois. E eu também não convivo com ela porque ela não está nas minhas comissões que eu participo. Mas se ela te convidasse, o senhor iria? Eu iria. Eu vejo, sou extremamente republicano, democrático, e não sei qual o diálogo que ia acontecer ali. Às vezes não é tão simples, mas acho que ela não vai convidar. Acho que é mais difícil me convidar. Eu participaria. E até porque eu convivo há 13 anos num fórum parlamentar catarinense que nunca, dentro do fórum, eu questionei. Em 4 anos do Bolsonaro, no fórum parlamentar, eu nunca critiquei ele. Porque o fórum tem que resolver o que nos une. Claro. O que nos divide, eu falo na tribuna. Ou lacrar nas redes sociais. Então, se a gente não tivesse rede social, o parlamento seria mais amistoso. Mas como tem lacração na rede social, na minha comissão de educação, ou de agricultura, ou de outras comissões, eu disse, se não tivesse aquela telinha lá que está sendo gravada, ou esta aqui que eu estou olhando para ela, às vezes você faria um debate mais republicano, mais democrático. Mas como às vezes a gente olha para ali, lá na comissão, lá na tribuna, aí tu tem que desancar. É muito simbólico isso. Tem um ministro lá, vocês podem até perceber. A pessoa quer o quê? Falar para a sua bolha. Então ele desce o pau no ministro, desce o pau, ele nem olha para o ministro, nem olha para a ministra. Eu acompanhei semana passada a Anísia Trindade. Então desce a lenha para falar para a sua bolha, para a sua base social. Então isso acaba dificultando. Como nos tribunais, como o Supremo, devia não ter esse espetáculo, às vezes, da mídia. Devia funcionar nos autos. Então, o parlamento é muito sério, nós decidimos o futuro das pessoas, nós decidimos a vida das pessoas. Nós não estamos lá brincando de lacração, ou de rede social, ou de comunicação. Nós temos que ter consequência nas ações, nos atos da gente. E, às vezes, acaba virando um espetáculo midiático. Isso, para a democracia, é sério, desastroso e perigoso. Pedro, tu assistiu o filme Invictus? Não, fiz uma leitura dele, mas eu não vi. O filme é a história do Mandela, né? Mandela ficou 30 anos preso. Isso. 30 anos preso político, 30 anos, e quando saiu, foi eleito presidente da África do Sul e foi eleito presidente com a política da pacificação. Juntou o país. Tem uma passagem interessante que quando, no primeiro dia, chegou um parceiro, um colega, um companheiro, disse, Matiba, chamava ele, então aí o pessoal da segurança estão querendo falar contigo para defender como é que vão fazer. Imagina, eu ia mandar eles tudo embora, mas eu tenho que falar contigo. Não manda ninguém embora. Como? Não, eles vão trabalhar conosco. Não, mas eles são, eles vão trabalhar conosco. Tu vai ser o chefe, vai ser o comandante, mas eles vão trabalhar conosco. Mas eles têm experiência, eles sabem como faz, e nós vamos implantar o nosso estilo. Não, mas nós não vamos dividir, não vamos manter a divisão, nós vamos fazer a pacificação, vamos pacificar o país, juntar o país. Eu esperava que o Lula viesse com esse espírito quando assumiu a presidência. O próprio slogan nosso é união e reconstrução. Mas ele não veio para, assim, muito... O Lula não veio muito pilhado, assim, muito... Tem momentos que a gente até... Ele vai fazer o cercadinho dele também. Mas acho que o comparativo não é do tamanho que é do ex, né? O ex tinha cercadinho toda semana. Claro. Mas eu acho assim, união e reconstrução é uma ideia de reconstruir o nosso país, transformar o nosso país e pacificar. Porém, a política, e eu tenho que perguntar para o gremista e para o colorado se a gente quer se pacificar, né? Então, às vezes a oposição não quer pacificar. E a gente percebe que eles não querem pacificar. Pelo contrário, eles acabam avançando em determinados posicionamentos que acabam legitimando o 8 de janeiro. E ali não tem acordo. A democracia é o acordo. No jogo democrático, sim. Então, eu acho que... Naqueles 50%, o país teve, na eleição, mais ou menos, né? Isso, está dividido. 50 para lá, 50 para cá. Daqueles 50 que não votou no Lula, tem ali uma metade, ou 30, sim, ou 25 e tal, que não é da bolha. Que votou porque não votou, mas que não é da bolha. Que poderá ser dialogar. Esse trabalho de pacificação, se não leva os 50, leva o 30. Sim, eu concordo contigo. Mas o que é governo? Além do discurso e narrativa, tem que fazer, tem que agir, tem que fazer governo. Então tem que crescer a economia,
tem que gerar oportunidade de emprego para quem não tem emprego, tem que resolver o problema da fome e da desigualdade, que nós voltamos ao mapa da fome, uma coisa impensável, voltou 33 milhões, então tem que tirar esses 33, tem que avançar na ciência e tecnologia, tem que avançar nos mecanismos internacionais para abrir mais mercado internacional para a exportação dos nossos produtos aqui de Criciúma ou do Brasil inteiro. Nós temos que expandir institutos federais, universidades federais, expandir oportunidade de estudo, de formação, investir nas políticas sociais, investir na produção agrícola com mais crédito, com mais empreendimento. Então, de certa forma, o governo vai ser avaliado pelo que ele vai fazer enquanto governo, claro, como prefeitura, como governo do estado, muito mais do que o debate, a narrativa, porque vai estar polarizado, não tem o que fazer. Ali nós vamos ter que fazer governo e vamos pacificar o país, melhorando a avaliação de governo. Agora, nós estamos vendo uma grande contradição, que até pouco tempo uma boa economia elegia presidente. Agora nós vivemos uma contradição entre fazer boa economia, o Biden nunca, depois de Roosevelt, gerou tanto emprego nos Estados Unidos. Nunca botou tanto dinheiro no empresariado dos Estados Unidos e gerou tanto emprego. E tem risco de perder a eleição. Entendeu? Então, a economia, fazer um bom governo, não basta ainda. Então, tem que fazer também... O que é necessário, então, para eleger um presidente, deputado? Hoje, junto com a economia, junto com fazer um bom governo, que esse é o ponto de partida, se fizer um governo ruim, perde. E eu acho que o governo anterior não fez um bom governo. Eu andava com um binóculo no estado inteiro e pedia, sou deputado federal, quero ser convidado para a inauguração de uma obra. Uma! E Maga, você acompanha. Vocês acompanham a imprensa de Santa Catarina e acompanham o estado de Santa Catarina. Nós temos aeroporto em Araranguá, no sul, nosso governo. A duplicação da... Jaguaruna, aeroporto de Jaguaruna. Jaguaruna. Isso. Do governo nosso. A duplicação da 101, nosso. A ponte de Laguna, nossa. Tinha uma demanda histórica do mole do Porto de Imbituba. Porque tem Porto de Itajaí, Navegantes, Itapoá, São Francisco, e o Sul precisava um porto mais moderno. Precisou eleger o presidente Lula para ter 100 milhões agora no Porto de Imbituba. Porque o Sul precisa criar essa relação entre importação e exportação para desenvolver essa região e olhar para o mundo, não só para o Brasil. Então, quando a gente pensa na área de tecnologia, dia 10 de maio, nós vamos estar aqui com o presidente da FINEP, na Unesc, com 11 milhões de reais a fundo perdido, para montar um parque tecnológico. Não adianta dizer, o carvão tem que fazer a transição, mas tem então montar novas matrizes econômicas. Não adianta criticar energia fóssil. Não, então nós vamos colocar no lugar para gerar emprego, gerar desenvolvimento econômico. Então, nosso governo está querendo responder economicamente, socialmente. Segundo, eu fui relator do Pé de Meia. Então, nesse momento, tem 32 mil jovens catarinenses recebendo bolsa de estudo para estudar. Eu fui autor do 170 e fui autor da lei do imposto de renda que salvamos a Unesc, que estava em leilão. Então, essa construção que nós estamos fazendo no país tem essa dimensão. E aí a pergunta que você faz, mas tem um elemento ainda que é distensionar, isso que tu fala, distensionar e pacificar o país para tirar essa irracionalidade, essa intolerância, esse ódio. Agora, vocês aqui, tu tem responsabilidade, tu tem sobrenome. A Maga tem nome e tem sobrenome. Por isso que vocês não, aqui na rádio, nas redes sociais, mesmo que vocês usem a rede social, vocês têm responsabilidade ética. Mas lá na rede social de muita gente não tem. E as grandes plataformas ficam bilionárias quanto mais like der, quanto mais engajamento der. Se eu dar um tapa no seu rosto, todo o movimento das mulheres, a Yara está aqui, vai reagir, vai dar like, vai dar muito. Se eu brigar contigo aqui, ao vivo aqui, vai dar muito mais repercussão, porque eu usei de violência, de ódio, de intolerância. Isso dá dinheiro. Então, como conciliar democracia com ódio e intolerância, ou com passividade, ou com democracia, com solidariedade humana? Esse é um grande desafio, e não é simples de resolver. Não é simples. Pegando esse teu gancho aqui dos investimentos e obras, investimento aqui no Porto de Imbituba e tal, leva junto para Brasília a necessidade de desengavetar o projeto dos túneis do Morro dos Cavalos. É fundamental para a economia do sul de Santa Catarina, é fundamental para a economia do estado. O projeto estava
Estava no projeto original da duplicação da BR-101, mas foi retirado. Foi. Aí, botaram a culpa nos índios, que não tem nada a ver com isso. Nada. Botaram a culpa aqui, tá lá engavetado o projeto. Aproveita, trabalha lá junto com o Boa. ministro Renan, Ontem, no Ministério de Infraestrutura, desengavetar, viabilizar. O custo é mais ou menos semelhante ao custo que foi da ponte de Laguna, da ponte estaiada de Laguna. Tira da gaveta Boa, o projeto do Delor. túnel do Morro dos Cavalos. Ontem, por coincidência, ontem à noite vim com o ministro Renan Filho para Santa Catarina. Tivemos ali na região da 101, perto do Morro dos Cavalos, inaugurando o ponto de parada de descanso dos caminhoneiros, o primeiro de Santa Catarina. Depois tivemos em Navegantes, também inaugurando lá o entroncamento entre a 470 e a 101, e acompanhamos todo o debate sobre o Morro dos Cavalos, junto com a Arteres, que é a concessionária. Isso. E qual é a situação? E é isso que tu fala. O projeto, na concessão, foi retirado o Morro dos Cavalos, foi retirado o túnel, e não é nem da concessionária, nem do DENIT. O DENIT não pode fazer intervenção direta. O que vai ser feito? Vai ser feito agora. O projeto, se precisa atualizar, vai ser atualizado. Segundo passo, se é concessionada, já é uma empresa privada, ela incorpora um reordenamento do contrato de concessão. Vence em 2032. Vamos estender no máximo mais 30 anos, 15 anos, aliás, é o máximo 15 anos. Tu estende mais 15 anos do pedágio, faz uma licitação, se a própria empresa ganhar, ela faz o Morro dos Cavalos, reincorporando uma nova base de cálculo. Se a extensão de 32 até 2047 é o suficiente com esse preço de pedágio, vai ser esse preço de pedágio. Senão, tu amplia um pouco mais o pedágio para a concessionária, para ela antecipar e acelerar esse projeto no Morro dos Cavalos. Nós temos plena concordância, e aqui não vamos ficar lá olhando no passado, mas hoje tem um problema presente, e o ministro veio nesse momento para cá. Não ficou fugindo, ele veio aqui, veio ouvir, fizemos reunião interna, reunião de bastidor, para entender tudo e dar os encaminhamentos, e esse vai ser o encaminhamento. Vai recompor o contrato, vai recompor a base de cálculo desse contrato, se precisa elevar ou não a tarifa de pedágio, ou colocar pedágio em outras regiões, como da parte de lá, que tem regiões, por exemplo, de Blumenau. A Bombinhas não paga pedágio. Tu sai de Blumenau, vai até Bombinhas e não paga pedágio, porque são pedágios distantes. Por que não dividir? Que daí todo mundo paga pouco, claro, mas todo mundo paga. Isso. Uma grande parte não paga, e uma parte que faz longas distâncias paga mais. E o nosso pedágio de Santa Catarina é o mais barato do país. Então tem que recompor tarifa e recomposição de contrato, sai o Morro dos Cavalos. Mas vai sair o Morro dos Cavalos? Vai, isso não tenho dúvida nenhuma. E quais são os encaminhamentos sobre prazo com relação a isso, deputado Pedro? Então, refaz o projeto, tem que refazer, modernizar, dar uma avaliada tecnicamente. Eles isso vão é a responsabilidade da Arteres? Da Arteres e com o DENIT, porque não é nem da Arteres nem do DENIT hoje, porque ela ficou fora. Eles dois juntos agora vão fazer acordo. Tanto é que o concerto lá e tudo já fizeram acordo. Para 2024? Para 2024 vai ser feito todo o processo de revisão do projeto, avaliação do projeto, e o ministro quer entregar o formato para o TSU antes do final do ano, para chegar no final do ano, no máximo do ano que vem, ir para leilão a nova concessão de 32 para 47. Então, com a nova concessão, a Arteres pode ganhar. Pode ganhar. Se ela ganhou, ela faz o túnel. Então a gente pode imaginar obra na pista 2025. 2025, 2026, nesses 2 anos aí, até 2026, eu tenho muita, não só fé, de convicção, e vou lutar para isso. Que Deus te ouça e ilumine todo mundo lá. Com certeza, vai iluminar. Como é que está a relação, deputado Pedro, do senhor com o governo do estado, nessa triangulação, né, com Brasília e tudo mais? Como é que está tudo isso? Que avaliação o senhor faz também do governador Jorginho Melo? Eu fui prefeito de uma cidade do tamanho de Criciúma, Chapecó, 254 mil habitantes hoje, Chapecó. Eu era adversário político do Esperidião Amin. E nós temos uma tradição que o governador, quando chegava, na época, agora não tem mais, né? 20 anos atrás, chegava na cidade, a gente acolhia ele. Quase o prefeito que acolhe e dá a chave da cidade. Essa é uma tradição de respeito à democracia, de respeito ao outro. O povo escolheu a mim para governar o Santa Catarina e escolheu o Pedro Czai para ser o prefeito de Chapecó. Eu acolhia o Esperidião Amin. Eu acolhia e dizia, boa agenda para o Oeste.
O governador não vai em nenhum evento de nenhum ministro. Nós botamos 632 milhões do BNDES para as rodovias estaduais. O ministro dos Transportes veio 3 vezes aqui. Outros ministros vieram. O vice-presidente da República veio e ele não participou de nenhum. Como é que tu pacifica? Como é que tu reconstrói o gesto? A política é gesto. A política é símbolo. A política é modelo de ação para dizer, vamos pacificar. E quem vai perder vai ser Santa Catarina. Porque está perdendo a oportunidade de construir muitos projetos junto com o governo federal. O ministro disse, vamos construir junto o que está sendo feito no Paraná. Ratinho Júnior é oposição ou situação em relação ao Lula? Oposição. Leite, mais ou menos. Mas pega Ratinho. O governo federal assinou um contrato de concessão de rodovias. Juntou rodovias federais com rodovias estaduais. Conciliou, diminuiu o custo para todo mundo. Porque tem a rodovia estadual, não paga nada. Eles fizeram uma engenharia, juntaram rodovias estaduais com rodovias federais e concessionaram todas e fizeram o quê? Uma composição de mobilidade no estado do Paraná. E o Ratinho esteve presente na assinatura do... Estava não só presente, com discursos elogiosos ao governo federal. Então, eu acho que é isso. Então, outros governadores... eu acho essa posição de disputa ideológica que aprendeu no passado recente, ela não é boa para Santa Catarina. E a minha visão sincera, eu convivi com o governador, não sei, fui deputado estadual com ele, fizemos todo o processo de luta junto do artigo 170, depois fui deputado federal com ele, tinha uma outra postura. Hoje, é para essa coisa, manter essa bolha, manter essa identidade afetiva, precisa brigar todo dia. Precisa brigar todo dia. Então, nós queremos conciliar, porque o governo federal tem que ser governo para o Brasil inteiro. Mas nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar se relacionando com os municípios e com o Estado. Tudo que nós... Pega aí, pé de meia. O governador podia ter botado o nome do governo federal. Aí não é nem honestidade. Há uma desonestidade política. Eu fui relator do pé de meia. O Jorginho não pediu pé de meia nem bolsa de estudo. Segundo, são 7,1 bilhões por ano exclusivamente do governo federal. Eu digo de quais os fundos, porque eu que fui o relator. Não tem R$1 do governo do estado. Como é que ele faz uma cartilha falando sobre o pé de meia, sobre as bolsas de estudo do ensino médio? Então tem que ter, às vezes, também honestidade ética, intelectual e política. Então acho que ele não quer fazer esse encontro entre Brasil e Santa Catarina. Nós vamos fazendo o PAC. O PAC, pegamos aqui o sul, nós podíamos detalhar. Aqui para essa região tem bastante recurso aqui, para os municípios da ANREC, 65 milhões. Depois podemos detalhar aí cada município, inclusive aqui em Criciúma. E nós estamos falando em prefeitura de Criciúma, que não é nossa. Nós já governamos aqui com Décio Góes. Eu era prefeito de Chapecó, ele era prefeito aqui. Quanto para Criciúma, deputado? Para Criciúma, Céu da Cultura, R$2 milhões. Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS 3, 2.571. E mais uma unidade básica de saúde, Porte 2, 2.452.000. 7 milhões, então. E mais 11 milhões do Parque Tecnológico da FINEP, que dia 10 nós vamos ter um grande evento aqui em Criciúma. Então, mostra aqui dos 65 milhões, 7 milhões e pouco para Criciúma, e essa relação republicana. Não se perguntou, o povo escolheu o prefeito atual, e o governo federal tem que respeitar todo mundo. Deputado Pedro, o professor universitário, saiu da sala de aula, foi para a política, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Chapecó, tem uma carreira longa. Vai chegar até onde? O que tu imagina para frente? Olha, eu estou à disposição do meu partido, da agremiação partidária. Acho que há muita generosidade do povo de Santa Catarina comigo. Eu fiz voto em todo o estado, aqui em Criciúma, aqui na região. Tive muita generosidade, ajudei a lutar pelo curso de medicina em Araranguá. Estou indo amanhã lá para Araranguá também, conversar com o pessoal do Instituto Federal, da Universidade Federal. Fizemos tantas lutas. Eu fui prefeito de Chapecó, fui deputado estadual, fui o 6º mais votado em 2010. Depois o povo de Santa Catarina me fez o 4º mais votado, 2014. 2018, numa conjuntura muito difícil, me fez o 3º mais votado. Em 2022, numa conjuntura também difícil, eu fui o 2º mais votado, 173.531 votos. Então, há uma generosidade do povo de Santa Catarina e uma sintonia.
E a minha síntese, Maga e Adelor, eu era já pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade. Está aqui o Pedro Brunel, está aqui a Yara acompanhando, o Jackson. Se valeu a pena a gente ter dedicado esses 20 e poucos anos para política demonizada, criminalizada, porque você fala aqui, a partir da sua interseção aqui como profissional da comunicação, vocês criam laços afetivos. Nós criamos também antagonismos na política. A pergunta é se valeu a pena. Valeu? Eu dei uma entrevista em Laguna e uma pessoa pediu sobre as bolsas de estudo do artigo 170. E eu falei que tinha um casal de agricultores que chegou no meu gabinete quando eu era pró-reitor e disse: não deu safra. Nossa filha que está no 6º período de psicologia vai para casa. E no final dessa audiência, eu que tinha que pagar salário de professor e funcionário, tem que ter mensalidade. A mãe disse: o sonho da família foi embora. Então não foi só da filha. E aquilo me marcou. Eu renunciei à pró-reitoria e assumi como deputado estadual em 97. Uma das primeiras leis foi, e começou a funcionar em 99, o artigo 170 das bolsas de estudo, que foi regulamentar um artigo da Constituição. Anos depois eu dei essa entrevista em Laguna, expliquei como foi essa história. No almoço eu fui comer um lanche num restaurante lá, almoçar com os amigos. Chegou um senhor, estava sujo de cimento, sujo de areia e cheirando sovaco. Porque quando eu abracei, senti o suor do trabalho de um cara que diz: seu Pedro, foi você que fez essa lei das bolsas de estudo? Sim, expliquei a ele. Seu Pedro, eu ganhei um salário mínimo. Eu sou servente de pedreiro. A minha filha, esse mês, está se formando em arquitetura. Seu Pedro, dá um presente para mim. Vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, para minha família toda conhecer você, de um sonho que a família realizou, ver uma filha arquiteta. Eu abracei esse cara e disse: aquele dia eu convenci que valeu o sacrifício dos meus filhos, a ausência com a minha esposa. Estou 21 dias sem ver minha esposa. Valeu a pena a política. Então, quando eu vejo esse momento, Santa Catarina, 32 mil estão ganhando bolsa de estudo em ensino médio. 500 mil de jovens abandonam o primeiro ano de ensino médio nesse país. Todos sabem aqui, o empresário que está me ouvindo sabe. Um aluno que se formou no ensino médio técnico, ele ganha melhor salário, melhora a vida dele, mas melhora a produtividade e melhora o PIB de um país. Então, isso é evidente que todos ganham. Quando a gente luta por Universidade Federal, institutos federais, nós vamos chegar a 1.000 institutos federais. Quando o Lula assumiu em 2003, tinha 140. Então você pode ter votado no Bolsonaro, aqui quem está nos ouvindo, mas não reconhecer de que nós chegar a 1.000 institutos federais, que muda a vida da molecada que estuda aqui no Instituto Federal, aí não é sensatez. Então, valeu a pena. Eu quero, e aí eu respondo a tua pergunta nessa perspectiva. Estou à disposição, se o meu partido entender que eu devo ser candidato ao Senado. Vou para o Senado. Já estou no 4º mandato de deputado federal. Tenho disposição pessoal de contribuir com a República Brasileira e com Santa Catarina. E se o povo for generoso, eu vou ser um professor no Senado. Você acha que pega bem um professor no Senado? Precisa. Um educador no Senado? Precisa. Você acha que é um slogan bom, um professor no Senado? Preciso. Mas chapa majoritária para governador? Desce o governador, um vice de um outro partido, nosso partido um senador e mais um senador de outro partido. Tem 2 vagas para o Senado, dá uma chapa robusta para disputar o governo do Estado. E qualquer coisa, quando o senhor cansar, o senhor manda o seu irmão gêmeo, não? Eu vou mandar o meu irmão gêmeo, o Paulinho. Mas o meu irmão gêmeo é mais baixinho. É do tamanho dele ali, ó. É do tamanho dele. Sobrou pra ti também, né? Então ele é mais baixinho, um pouco diferente. Estudamos no seminário junto. E depois ele saiu. Daí, como minha família tem tradição de fabricar móveis, está fabricando móveis até hoje. Outros irmãos fabricam móveis. Essa coisa da madeira. Não somos cara de pau, mas nós produzimos coisa de madeira. Mas é mesmo. Às vezes seria tão bom, né, ter um gêmeo que é igual, univitelino, mas nós somos bivitelinos, então não ajudou muito. Ô Pedro, professor,
Por que professor? Tu começou por professor. Professor por quê? Tua mãe, teu pai, influência de quem? Não, eu fui seminarista. Então eu fiz filosofia. Tem um jeito de padre, eu tenho um jeito de padre, eu tenho, não tem como, né, Pedro Bruno, Yara, né? Eu ia perguntar sobre isso. Tu lembra um padre que marcou a época aqui que chama Padre Miotelo? Tu lembra o padre? Olha, tem um jeito de padre. Eu fui, meus irmãos já estavam engordando os boi. E eu disse pro bispo que eu não queria ser padre. Tu foi até o final. Ali? Fechei o curso de teologia, fiz na época, a melhor faculdade do país, em São Paulo. Daí depois, paralelo, fazia um mestrado na PUC. Chegou a entregar a hóstia? Sim, eu fazia celebrações. Eu não consagrava a hóstia, mas fazia batizado, fazia celebrações, fazia casamento, muitos casamentos, muitas celebrações. Você chegou a casar, gente? Casei muito. Eu era jovem, tá? Fazia os casamentos bem animado, mesmo. Muito. Então, isso que todos continuem casados. Né? Mas então, se não fosse professor, teria sido padre? Teria sido padre. E por que o senhor saiu do Por seminário? 2 razões. Porque eu não consegui mais viver o celibato e eu disse para o bispo. Então eu achava que eu ia enganar o bispo e enganar a mim mesmo. Então eu ia ficar meio louco. É verdade. Eu achava que eu ia ficar louco. Se eu ia mentir pro povo. E aí, não, ou ia ser celibatário. Então, esse é um ponto. E outra igreja começou a se fechar, dividiu a Arquidiocese de São Paulo, começou uma reação muito grande, as teologias mais de defesa dos pobres, defesa do nosso povo sofredor. Então, eu comecei a imaginar que eu podia construir outra trajetória. O senhor estava lá em São Paulo no tempo de Dom Paulo? Dom Paulo Evaristo. Eu fiz projetos junto. Sim, Dom Paulo me acolheu em São Paulo. Foi ele que me acolheu. Fiz projetos junto. Disse que ele é de Forquilinha? Dom Paulo mas de eu digo Evaristo. Ele é de Criciúma porque na época Forquilinha pertencia a Criciúma. Ele é criciumense. É uma grande figura humana que o país tem que agradecer Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí E ele era um apaixonado por Daí em Criciúma. Brusque, quando eu fazia a faculdade, eu já comecei a dar aula. Depois São Paulo eu dei aula. Aos 23 anos eu comecei a ser professor da faculdade. Meus alunos, no último período do curso da universidade, da faculdade, que hoje é universidade, eram mais velhos que eu. Eu sentei na cadeira de professor, começou a chegar os alunos depois. E o professor não vem? Olhava para minha cara novo, 23 anos eu já estava fazendo mestrado, e aí eu comecei a dar aula e eu me preparei. Ali que eu descobri a minha vocação de professor, mas eu me preparei. Decorei um título de uns 20 livros. O senhor era professor de quê? Professor de História e de Economia. Tá. E aí preparei os 20 títulos, os temas de cada título, os autores e a bibliografia toda. Memorizei e fui escrevendo no quadro. Fui escrevendo. Depois falei de cada um dos livros. Eu só tinha lido, acho que a introdução, né? Mas impressionei. E como eu vim de pastoral, de igreja, a gente tem uma facilidade. Quem trabalha com o povo, tu ser professora, a Yara é aposentada como professora, sabe? Então eu vinha da igreja, eu já me relacionava com a palavra. E me facilitou muito ser professor da faculdade. E me apaixonei como professor. Hoje eu tenho paixão de ser professor. 15 dias atrás, fui professor do pós-graduação na Universidade Federal, numa aula magna na universidade. Então, sempre que posso, eu dou aula em pós-graduação, que é final de semana. Então, essa é a minha profissão. Por isso que é um professor no Senado, acho que pega bem, né? Seu filho de professor, não sei o quanto é importante isso. Meu pai era alfaiate. Mãe professora. Mas foi um grande professor. Minha mãe, principalmente. Minha mãe que foi a grande professora. Eu acho que as mães são mais guerreiras que os pais. No meu caso, a minha mãe foi muito importante para minha vida. As mulheres que eu tive foram muito importantes para minha vida. Digna, eu tenho só gratidão. Eu nasci numa sala de aula. A minha mãe era professora de uma escolinha isolada e tal, e a gente morava junto ali. Foi. Então, eu nasci numa sala de aula, minha mãe dava aula pra gente aqui, então os alunos da minha mãe ficavam com a gente no colo, cuidavam da gente e tal. Então, nasci numa sala de aula. Tem maior orgulho. Se eu conseguir um livro, eu vou te mandar um livro de um doutor em antropologia, já faleceu recentemente de câncer, um grande amigo meu, lá de Itapiranga, um livro, Os Sinos se Dobram por Alfredo. E ele cria esse personagem, mostra a colonização e mostra como a educação também foi transformando as pessoas. Então, eu acho que essa coisa da educação é a melhor herança que a gente deixa para os filhos. E a gente aprende na escola, na universidade e na vida. A profissão como radialista, pouco se dá na universidade. Entendeu? Se a gente pega os radialistas, viraram técnico de som, para depois virar radialista. A maior parte dos radialistas eram técnico de som da bancada e depois virou radialista. Então, mas é uma profissão. Tu pode testemunhar. Agora,
Orleans, falando da minha vida pessoal de professor, a educação como prioridade e o mundo da política. E aí eu concluo o meu raciocínio. O cara que estava me entrevistando em Orleans, ele disse: eu sou filho do ProUni. Meu filho está se formando no 170, minha filha está na metade do estudo com o artigo 170. Então, quando eu faço esse diálogo, eu sinto que a educação tem sido um elemento fundante da cidadania. Tem luta por estrada, eu luto pela agricultura, luto por saúde, entreguei 1 milhão aqui para o Hospital São José, hoje de manhã entreguei R$1 milhão para o hospital em Tubarão, entreguei em Braço do Norte para o hospital, entreguei para outro hospital, estou lutando aqui por unidades básicas de saúde, aqui ó, quantas unidades básicas de saúde aqui na região, de 65 milhões, a maior parte é unidades básicas de saúde, lutei por medicina, mas escola, educação, transforma as pessoas. Por isso que eu concordo com Paulo Freire. Paulo Freire diz que a educação não transforma a sociedade, não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas, se conscientemente quiserem, podem mudar o mundo. E a gente sabe, a minha vida mudou, transformou por causa da educação. Então por isso que eu lutei tanto para as universidades comunitárias, lutei tanto pela Unesc, lutei tanto agora para ter 11 milhões para ter um parque tecnológico. As universidades que vão transformar, não tem outro caminho. Então, por isso que eu tô animado. Então, vocês viram que eu tô animado, né? Ele tá animado. Deputado, como é que o senhor entrou para a política? Quando é que foi a sua primeira campanha e por que o senhor escolheu o caminho da política? Às vezes tem lá no animal que está nascendo uma vaca, nasce o bezerro a fórceps, o médico veterinário tem que fazer um esforço para nascer aquele bezerro. Eu fui para a política a fórceps. Eu nem sabia fazer campanha. Eu estava na universidade e me fizeram candidato a deputado estadual em 94. E a campanha inteira eu fiquei dando palestras sobre Mercosul, agricultura, economia, conjuntura. E eu não sabia nem pedir voto. E faltou 300 votos para me eleger na primeira eleição. O Kister, de Lages, o Francisco Kister, claro, depois foi presidente da Assembleia, grande figura humana, ele foi o último. E depois fui eu. E eu não me elegi. Daí eu fui fazer doutorado em São Paulo. Aí em 96 veio as eleições municipais. O Décio Ribeiro, que era médico do PDT, se elegeu prefeito de Lages. Aí eu assumi no lugar dele. Então eu fui por acaso. E eu era candidato a reitor. Olha que é as derrotas, e as pessoas acham que derrota é ruim. Perder na vida é ruim. As 2 derrotas que eu tive na minha vida foram os melhores aprendizados da minha vida e as melhores vitórias. E eu vou contar uma. Eu era candidato a reitor antes de ser pró-reitor. E fiz 800 votos a mais que o meu concorrente. E não virei reitor. Mudaram o regimento. Entramos na justiça, ganhamos num lugar, perdemos na outra. E aí, 8 meses depois, eu virei deputado estadual. Entendeu? Então, me permitiu estar aqui hoje, como deputado federal. Senão eu ia continuar reitor, não teria essa experiência política. Então, Maga e Adelor, eu entrei no mundo da política meio por acaso. Eu fazia pastoral, fazia consultoria, fazia assessorias, e já, porque pela essa relação com a igreja, mas nunca imaginei que um dia eu estaria na política. E hoje estou construindo uma experiência que quero que seja honrada, digna, que não quero... única vez que eu bati no meu filho, tem 32 anos, João Pedro, é um grande enxadrista, e tem um professor aqui, o Lúcio, em Braço do Norte, que fica puto com ele, porque o meu filho ganha o xadrez sempre dele, né? Sempre. E ele é professor de xadrez. Mas é que o meu filho é entre os 100 do país na área de xadrez. É um bom enxadrista, estudioso e tudo. É engenheiro da produção mecânica. A única vez que eu bati no meu filho foi quando ele roubou um brinquedo na escola. Ui. E eu voltei da Assembleia Legislativa, perdemos toda a votação do Sistema Estadual de Educação, do artigo 28, 29 e 30, que era parte da democratização, para o Paulinho Bornaus na época. E eu voltei puto para casa e ele roubou aqueles dinossauros no tempo do filme dos dinossauros, do Spielberg. E eu disse que ele tinha que devolver aqueles brinquedos, que não era dele, tinha se apropriado e tirado o direito dos coleguinhas dele de brincar. E ele disse que não ia devolver. Tu vai devolver. E eu fui me irritando, lembrei da minha mãe. A minha mãe sempre disse, Adelor, não roube uma agulha, senão tu vira ladrão. E puxei a cinta e bati nele. Hoje ele tem 32 anos. Não devia ter feito isso. Fui quase padre e sou professor. Não devia ter batido nele. Mas eu não tenho meio termo. Ou tu é honesto, ou tu é desonesto. No mundo da política não tem meio termo. Na vida também.
Não tem meio termo. Então, eu acho que essa honestidade com a gente mesmo, não só esse tema da corrupção, do desvio de dinheiro, isso é o mínimo que a gente tem que cuidar. O prefeito que assumiu depois de mim, de prefeito de Chapecó, fez 6 meses de auditoria. Mas antes dele começar a auditoria, eu disse para ele, em rádio ao vivo, como eu estou fazendo aqui, se tiver R$1 desviado da prefeitura de Chapecó, eu renuncio toda a minha história e renuncio o meu sobrenome, porque minha mãe e meu pai não podem manter o sobrenome deles. E eles fizeram 6 meses, não conseguiram identificar R$1. Posso ter problema administrativo, posso me equivocar nas ações, mas do ponto de vista da ética, ninguém pode questionar. Então eu acho que é isso que são valores que eu aprendi na minha vida, juntando seminário, juntando igreja, juntando a profissão de professor. Tu imagina o que eu falaria para os meus alunos de pós-graduação se eu viro pilantra, se eu viro safado. Como é que eu faço? Não tem, é a palavra, mas a palavra está o quê? Ancorada numa história. Por que você tem essa moral que tu tem, Adelor? E tu sabe que tu tem moral. Porque tu tem credibilidade ao longo da história. A Maga sabe que tem moral. Por que vocês estão nesse microfone? Porque vocês têm uma história. Porque vocês têm credibilidade e que tem gente ouvindo, gente assistindo vocês. E essa história é o maior patrimônio. Não é a conta bancária que decide a felicidade humana. É a tua história. E eu quero manter. Se a hora que eu achar que não dá mais, eu deixo a política para manter a minha história. Ô Pedro, o Lula ganhou a eleição e na montagem do ministério, o teu nome foi citado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E acabou não emplacando por circunstâncias políticas. A montagem de um ministério se dá por várias razões, né? Para frente, pode fazer parte do governo? Tenho muita disposição. E você tem um ministério que, além do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, que ajudei e coordenei a transição, montei o ministério, entreguei o ministério e todos reconheciam. Mas é o meu grupo, dentro do nosso partido, tem 3 deputados federais. O ministro atual tem 11. Então ele ganhou. E a respeito, é a legitimidade do debate interno do nosso partido. Eu gostaria de ser ministro da Educação. Você tem um sonho que eu poderia ser nesse país, que eu gostaria... O Lula desafiou Camilo Santana a ser do melhor ministro que a história teve em expansão de institutos, como aqui. Criciúma tem a marca do Fernando Haddad, Araranguá tem a marca do Fernando Haddad, Tubarão tem a marca do Fernando Haddad, e assim por diante, institutos federais, Universidade Federal, Instituto, etc. O Camilo tem que ser melhor que o Haddad. Eu queria ser ministro para ser melhor dos dois. E tem isso conversado internamente no partido? Sempre tem. Eu coordeno o núcleo da educação dentro da nossa bancada do Senado e da Câmara. Em dezembro, venceu o meu mandato. E legitimamente todos pediram para mim continuar. Ajudei a fazer a lei do ensino médio, agora. Com Mendonça Filho, negociamos com o ex-ministro. Foi tenso, mas conquistamos muitas coisas boas. Tive o privilégio de ser o relator da Bolsa de Estudo do pé de meia do ensino médio. Lá atrás fiz a lei do imposto de renda, que botou 1 bilhão de renúncia tributária das universidades comunitárias. Fiz o PROIES, Programa de Bolsa de Estudo da Unesc, da Unisul, da Univale, que tinha quase 1 bilhão de dívida. Esse programa de reestruturação das dívidas das universidades comunitárias. Fui relator da lei das comunitárias, além do artigo 170, 171 e de tantas leis que eu fiz, como o sistema estadual de educação. Então, é uma área, para mim, virou uma causa da minha vida. Deputado, já que o senhor mencionou o ministro Fernando Haddad, o senhor o vê como sucessor de Lula ou o senhor vê o Lula candidato à reeleição? O Fernando Haddad vai ser candidato a presidente em 2030. E o Lula vai à reeleição? Vai à reeleição. No Brasil, com exceção da última eleição, só fazer um governo mediano se reelege. O princípio da reeleição, ele é um princípio que eu acho está em questionamento. Então o senhor acha que o Bolsonaro não fez um governo nem mediano? Não fez. Não fez na economia, não fez nas políticas sociais e não fez na ciência, na pandemia. Ele se equivocou, ele errou. Se ele fizesse um outro tratamento em relação à pandemia e Covid, as famílias estão aí. Você podia falar de exemplos, o Delor podia falar de exemplos, eu podia falar da nora do meu irmão, a enfermeira em Curitiba, 36 anos, desesperada, que estava empilhando de gente de Covid no hospital, e ela, enfermeira com os médicos, pedindo vacina, e meu irmão votou no Bolsonaro.
e perdeu a nora com uma filha de 5 anos. Quem está cuidando da filha são meu irmão e a minha cunhada. Quando meu irmão, outro Antônio, nunca teve problema do coração, fez análise em março, disseram que ele tinha um coração de jovem, passou Covid, 30 dias depois morreu. Portanto, como que eu, independente de posição política partidária, eu vou suportar que eu sou professor de uma universidade, que há mais de um século a vacina é uma conquista da humanidade. Alguém em sã consciência, com mínima racionalidade, dizer que vacina vai ter vírus disso, vírus daquilo, e evitar a morte. Nós somos 3% da população do planeta, são 11% de mortos. Então não é possível que na racionalidade humana, na dignidade humana, isso é Thanatos, isso não é possível. E esse ponto, 700 mil, mas os milhões sequelados, eu estou acompanhando sequelados aos milhares nesse país. E ainda está se fazendo estudo das consequências da Covid para as pessoas. Está cheio de doenças agora que os médicos estão espantados e não sabem como lidar, porque pode ser consequências, sequelas de uma tragédia que podia, grande parte, ser evitada. Então, por isso que perdeu a eleição. Por isso que perdeu a eleição. Então, se fazer um governo mediano, mas mediano, não precisa ser um ótimo governo, se reelege nesse país. Se reelege nesse país. Então, por isso que tem que... E eu não tenho dúvida que eu ponho fé no Brasil. Temos erro, temos contradições, fizemos nossos equívocos também, sim. Quais? Sim, eu tenho a impressão que o tratamento do tema da corrupção tinha que ter inventado melhor, o tema da lisura em alguns espaços que se deixou, porque tu convive com alianças, pega ali a Petrobras, podia ter feito um tratamento diferente, né? Então esse tema é um tema muito difícil para nós, e temos que lidar com isso, temos que ter humildade e reconhecer que a gente tem que tratar sempre, não tem que tergiversar, tem que ter clareza do que se quer quando se fala com coisa pública. Então, eu acho que tem alguns pontos, eu não tenho dúvida que o Brasil vai crescer, o Brasil vai criar oportunidades, eu tenho muita fé no Brasil, fé no sentido nem religioso, fé no sentido de crença mesmo. E quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo, eu acho que a gente tem que despolitizar esse tema do Brasil, despolitizar a bandeira, despolitizar essa pátria é nossa, esse Brasil é nosso e nós temos que torcer para dar certo. Se dá certo o Brasil, dá certo o Criciúma, dá certo para o empresariado. Se dá certo o Brasil, dá certo para os trabalhadores, dá certo para os agricultores. Eu não torço para ser um desastre o governo do estado de Santa Catarina, eu não votei nele. O senhor fez 170 mil votos, melhorou a sua votação, num momento em que Santa Catarina deu mais de 70% de votos para Jair Bolsonaro. O senhor foi na contramão dessa da onda que se manteve em 2022. Como é que o senhor avalia que vai acontecer essa onda nas eleições desse ano? Porque a gente vê ela bastante evidente ainda, especialmente no nosso estado. Como é que o senhor vê isso? Principalmente em Santa Catarina. Outros estados já está mais tranquilo, tá mais... Aqui ainda é forte isso. Mas nós vamos dobrar o número de vereadores em Santa Catarina. Pode marcar e me cobra em outubro. São quantos hoje, deputado? O senhor deve tem ser essa uns conta? 200 e pouco. Nós queremos eleger pelo menos 400 vereadores. E nós vamos, com certeza, triplicar o número de votos de prefeito. Pode não triplicar o número de prefeitos eleitos, sim, mas voto de prefeito, nós vamos triplicar os votos de prefeito. Nós temos muitos candidatos a prefeito no Sul. Nós vamos ter Braço do Norte, vamos ter Tubarão, vamos ter Laguna, vamos ter Capivari de Baixo, vamos ter Gravatal, vamos ter em Criciúma, sim, vamos ter em outros municípios Uruçanga, que nós não tínhamos. Então, só para te ver, em Laguna, o Célio, que já foi prefeito, foi meu assessor, estava almoçando com ele, está animadíssimo e pode ganhar a eleição, além de disputar. Então, nós vamos ter muitas candidaturas aqui no sul do estado, vamos disputar e vamos ampliar. Agora, continua essa polarização, porque interessa para quem faz a intolerância, a fake, o ódio, manter essa polarização. Mas ela tem um limite. Vai enchendo o saco, vai cansando. Está cansando esses discursos que não constrói. Nós temos que ter fé no
país, tem que ter fé em Santa Catarina, tem que ter fé aqui na região sul. Quando eu mando emenda para um lugar, eu nem conhecia a direção do hospital. Hoje eu conheci, eu mandei R$1 milhão. Eu não pedi nunca nenhum voto, nem de prefeito do meu partido, muito menos dos outros partidos. Nunca pedi R$1 de todas as emendas que eu mandei para todos os lugares. Então, tu tem que fazer de forma republicana. E nós vamos priorizar o Sul, eu vou priorizar, e vamos acompanhar as eleições aqui, porque é um espaço democrático, gostando ou não dos políticos, odiando os políticos, falando mal dos políticos, Maga, e descendo o pau neles e nunca mais votando neles, gostando dos políticos, são os políticos que definem em grande parte o futuro de Criciúma, o futuro de Santa Catarina, o futuro do país. Você vai ter universidade ou não, você vai ter aposentadoria ou não, você vai ter salário ou não, você vai ter emprego ou não, você vai ter um país decente ou não, você vai ter um país justo para todos ou só para alguns. Decide-se politicamente. Então a política, como diz o Papa 23, e agora parafraseado pelo Papa Francisco, a política é a forma superior de caridade. Se é percebido desse sentido de que a política é nobre, se a gente fizer com dignidade, com decência. E eu, se fosse professor da universidade, a pergunta é, se eu fosse reitor da universidade, se eu tivesse uma carreira brilhante na universidade, o que eu teria feito para o Brasil? O que eu teria feito para Santa Catarina? E esse período que eu estou na política, o que eu fiz? Eu posso pegar os bilhões das leis que eu fiz. Só do artigo 170, eu acho que está chegando R$1,7 bilhão. Do pé de meia, R$21 bilhões. Desse provavelmente vai vir para Santa Catarina. Da lei que eu quero aprovar, Adelor, na próxima terça-feira, minha estudo acadêmico é energia. Energias limpas, renováveis, tenho publicado 5, 6 livros sobre essa área. Ajudei a fazer a lei 14.300, todo esse sol aí, desde 2012, que eu ajudei a fazer a resolução da ANEEL, fiz encontros internacionais, ajudei toda a legislação de energia solar no Brasil. Tá? Agora vou fazer uma lei que vai botar R$67 bilhões nos próximos 10 anos em energia solar para substituir a tarifa social, acabar com a tarifa social, para reduzir a tarifa de energia para todo mundo. Segundo, botar indústria de energia solar em todos os estados para fazer usinas solares para 68 milhões de brasileiros que estão na tarifa social. Então, tu industrializa, tu gera emprego, engenharia, tu ajuda o planeta, o sol está aqui, ó, abençoado por Deus. Tu só paga a tecnologia. E diminui custo. Diminui custo, tu movimenta a economia. Então, tu vai... As empresas, eu fui conversar com as empresas junto com a Federal e com a USP. Vocês, se nós botar 67 bilhões nos próximos 10 anos, vocês montam fábricas no Brasil? 2 de Santa Catarina que eu conversei, e eu não vou por questão de ética falar o nome das empresas, até porque não vou fazer comercial para elas, e aqui vocês têm que vender o comercial, brincadeira. Diz, nós temos interesse em fabricar aqui no Brasil. Então, bom industrializar o Brasil, gerar emprego no Brasil. A agricultura é importante, Adelor, muito. O agronegócio é importante, muito. Mas os empregos estão na cidade. Criar a classe média é criar universidade e criar indústria. Não tem universidade se não tiver indústria. Não adianta universidade se tu não botar indústria. Tu forma engenheiro para quê se não tiver indústria? Então tu tem que fazer as duas coisas. Estudo, indústria. Aí tu industrializa o país e tu muda e transforma esse país, e por isso que vai ser um sonho da minha vida, se eu conseguir isso na próxima terça ou quarta-feira, eu vou dar em primeira mão para ti, Maga, a notícia, vou mandar para ti, ó, aproveita. E eu sou chata, hein? Eu fico acompanhando, tá? Eu vou te cobrar. E se eu não mandar, tu pede pro Pedro Brunel e pra Yara aqui. Deixa comigo. Deputado, se o senhor fosse presidente do Brasil por um dia, o que o senhor solucionaria de problemas que nós temos hoje? Eu montaria um grande programa de industrialização no país. Pegaria o BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e de microempresário, médio empresário, grande empresário, vamos industrializar esse país. Com juros subsidiados. E aí botaria o BRICS, com dinheiro do BRICS, dinheiro do BNDES, e botaria um programa ousado de industrialização. Não quero parafrasear nem copiar Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5. Mas um dia, só um dia de presidente, eu criaria esse programa, porque daí tu botaria para frente, induziria o desenvolvimento do país. O país é uma potência. E com que marca? Indústria verde,
indústria da bioeconomia, neoindustrialização, que é a potência. O Brasil tem solo, tem água, tem sol, tem vento, tem nióbio, tem terras raras, tem petróleo, tem de tudo. Tem árvore, tem tudo. Para nós se tornar uma maior potência mundial ambientalmente sustentável. Cuidar do meio ambiente, industrializando o país com tecnologias renováveis. Se vocês visitarem a Universidade Federal, as paredes é de placa solar, o coberto é de placa solar, colhe a água da chuva, embaixo tem 14 milhões de reais investido no hidrogênio verde, a água da chuva com energia elétrica do sol, gerando hidrogênio com baterias de segunda vida, depois que a Nissan usou 3 anos. E é uma das experiências mais modernas do mundo. Então dá para gerar tecnologia, emprego, desenvolvimento para o país. Eu botaria um país industrializado, ambientalmente sustentável. Muito bem, chegamos ao fim da nossa missa. Não, da nossa missa não. Do nosso parlatório, Delor. Parlatório. Parlou muito, deputado. É parlamento. Parlare, italiano, Sim. parlatório, parlamento. E Isso. parlamento é de parlar. É isso aí. É de parlar, vem dessa tradição italiana de Isso, parlar, isso. do latim, né? Eu acho que parlare, né? Isso. Deve ser parlare. Por isso o nome. É. Por isso o nome que a gente vem para falar. Os nossos Muito convidados bom. parlam muito. Obrigada, Foi viu? um privilégio. Eu acho que fazia muitos anos que não participavam de um debate tão digno e decente. Contigo, Maga, o Adelor a gente se conhece há muito tempo. E acho que essa dignidade com que a gente trata o outro, mesmo na divergência, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que vocês dão um exemplo aqui de que é possível construir uma cultura na diversidade. A diversidade que é riqueza. Quando me dizem, e termino aqui, eu acompanhei 30 anos de hidrelétricas, e todo mundo quer botar jet ski, botar casa nos lagos das hidrelétricas. 2, 3 anos o cara visitou uma vez lá. Eu tenho um médico, amigo meu de Chapecó, que botou uma casa lá de uns 2 milhões. Eu acho que ele não foi 3 vezes em 5 anos. Porque lago de hidrelétrica é diferente do rio. E quem está me acompanhando sabe. O rio tem movimento de água todo dia. O lagoa da hidrelétrica é uma mulher bonita, de vestido preto, de batom vermelho e de sapato bico fino. É paixão daquilo que tu idealiza como a mulher da tua vida, que tu viu na tua frente. Tu se apaixona no primeiro dia. No outro dia tu volta e vê a mulher de sapato preto, de batom vermelho e de vestido preto. No 10º dia, também. No 30º dia, também. Batom vermelho, sapato bico fino e vestido preto, passou a paixão. Tu não consegue nem até 5ª vez. Ou seja, eu quero a diversidade que é a riqueza da vida da gente. A pluralidade que nos dá o tom. Então, a diversidade deve ser a riqueza, não a pobreza. Então, eu tenho pele branca, a Yara é negra. Essa diversidade que nos enriquece esse país. Pega as palavras que nós estamos usando, parlare vez dos italianos, muita palavra de índio, outras palavras dos negros, outras palavras dos caboclos, outras palavras dos italianos, dos alemão, dos poloneses, dos ucranianos. Eu sou descendente ucraniano e polonês. Fui agora lá em Itaiópolis, na igreja que vai ser restaurada, a maior igreja polonesa da América Latina, que o governo federal vai no PAC restaurar. Então, eu vou lá comer pirogue, mas eu como queijo e gosto, como salame, como polenta. Que polenta boa, esquentada na chapa do fogão de manhã. Meu pai aprendeu com os italianos, então desde moleque eu como as comidas dos italianos. Então eu acho que dá para misturar nessa riqueza bonita, e eu acho que vocês criam valores aqui, e parabéns ao programa de vocês. Para mim foi um privilégio. Eu acho que vocês me deram um presente os meus 61 anos da minha vida. Deputado. Nosso. Ô, Maga, não fica repetindo vestido preto, né? Vestido não, pode deixar. Falou, né? Pode repetir vestido preto. Anotei. Todo dia. Elas sabem, né? Claro, as mulheres sabem. Claro, nós também sabemos, né, Delor? Tu acha que tu não é vaidoso? Fala, Delor. Esse aqui, ele é, né, diretor, presidente e ícone de moda também, né? Todo mundo sabe disso. Ícone fashion. Viu? Então tem suas vaidades também, né, Maga? Sim, tem Pedro, foi um sim. prazer fazer o parlatório contigo. Muito obrigado aí.
alegria e honra foi minha. Foi muito Quem sabe bom. o próximo Obrigada, a gente faça viu? com o Pedro Ministro. Verdade, é verdade. Quando for Meu Deus, ministro, seria vai um nos sonho. atender ainda, né, deputado? Daí eu venho então fazer tá bom. um parlatório com vocês aqui. E vou ouvir muito para ser um bom ministro. Então tá bom, obrigada, viu? Esse é o deputado Pedro Uczai, quase seminarista, gremista e Quase agora... padre. Quase padre. Fui seminarista há 11 anos, foi quase seminarista, padre. quase padre, mas tomou o rumo da política e dá a sua contribuição na esfera federal, representando Santa Catarina. O nosso parlatório, amanhã bem cedinho, vai estar disponível no Spotify, para quem quiser ouvir novamente essa entrevista ou encaminhar para os seus contatos para que ouçam o que disse o deputado. A gente fica por aqui, voltamos, Adelor e eu, amanhã bem cedinho, a partir das 7 da manhã, no programa Adelor Lessa. Ele bem cedo, né? Eu um pouquinho depois. Um beijo para todo mundo, tchau.